Em algum lugar no plano celestial, um dos deuses cometeu um erro absurdo e, sem querer, acabou matando o nosso querido Joe, ou melhor, Kelvin Celsius. Para tentar consertar essa bagunça, a deusa da reencarnação fez uma proposta. Kelvin poderia escolher as habilidades com as quais renasceria em outro mundo. O único detalhe? Ele perderia todas as memórias da sua vida anterior. Um preço justo por uma segunda chance, em um mundo de fantasia. Kelvin acorda debaixo de uma árvore, completamente perdido, sem entender onde está. Mas antes mesmo de se levantar, uma janela flutuante no estilo de jogo aparece bem na frente dele com a mensagem: comece sua aventura. Ele, curioso, clica em iniciar, e aí começa a loucura. A janela começa a se mover, ganha uma voz e começa a explicar a situação. Fala sobre a reencarnação dele e ensina como acessar seus status. Kelvin abre a tela de atributos e descobre que escolheu um estilo de suporte focado em invocação, com feitiços de invocador Rank S e bônus de experiência absurda. Logo depois, como em todo bom anime Isekai, o menu sugere que ele vá até a guilda dos aventureiros mais próxima para se registrar. Feliz da vida com suas habilidades, Kelvin parte rumo à guilda. No caminho, ele começa a conversar com a tela de menu e pergunta se ela vai acompanhá-lo nessa jornada. A resposta o surpreende. Aquela janela, na verdade, é a própria deusa da reencarnação. O nome dela é Melfina. E o mais louco, a versão passada do Kelvin aparentemente se apaixonou por ela antes de renascer e pediu que ela fosse sua serva nessa nova vida. Melfina aceitou o pedido como uma férias do seu trabalho divino. Agora, ele vai ter que lidar com isso. Kelvin então pergunta se pode invocar o corpo verdadeiro dela, mas Melfina explica que, por enquanto, ele não tem mana suficiente para isso. Ele vai ter que treinar e ficar bem mais forte primeiro. Mas ela deixa claro, está ansiosa para ouvi-lo declarar seu amor de novo, quando ele finalmente conseguir invocá-la. Isso faz Kelvin pensar: cara, essa deusa deve ser uma gata absurda. Para eu ter dito tudo isso antes da reencarnação. Ele então chega à guilda e se registra como um mago verde, uma das classes de Rank F. Melfina dá um aviso importante. É melhor ele manter sua habilidade de invocador em segredo. Invocadores são tão raros que reinos inteiros seriam capazes de começar guerras só para tê-lo em seu time. A recepcionista da guilda pega seus dados e traz seu passe de aventureiro. Ela se apresenta como Angie e explica como funcionam os rankings. Kelvin está no nível mais baixo, F. Ele pode aceitar missões até um nível acima, e depois de completar 10 missões pode subir de ranking. Mas a partir do rank C será necessário fazer exames para evoluir. Depois da explicação, Kelvin pergunta qual missão ela recomenda para um novato como ele. Com a ajuda da Melfina, ele escolhe a missão de derrotar 3 slimes azuis. Ele passa numa loja de armas e compra um cajado de madeira básico com magia. Em seguida, vai direto para os campos de caça. Ao encontrar os slimes, ele se esconde atrás de um arbusto. Melfina então lembra que ele pode usar sua habilidade Rank S, chamada Olho de Avaliação, que permite ver o status e habilidades de monstros até 100 níveis acima dele, e até de itens raríssimos. Impressionado, Kelvin pergunta como. Faz para fazer um contrato com os slimes. Ela responde: se o monstro for fraco, é só no estilo Pokémon mesmo. Enfraquece e captura. Empolgado, ele sai do mato e tenta um ataque surpresa. Mas leva uma bela surra. Slime 1 e 0 Kelvin. Ele até tenta dar auto-ataque parado, mas é claro que não funciona. Depois de pensar um pouco, percebe que precisa jogar com estratégia. Ele engana o slime, espera o momento certo e, bam, acerta um golpe pesado. Com a vida do slime já baixa, Kelvin estica a mão e forma um contrato. O slime aceita, mas o ritual consome metade da mana de Kelvin. Mesmo assim, missão cumprida. Ele captura seu primeiro Pokémon? Não, slime mesmo. E dá o nome de Cloto. Cloto é invocado, e pra surpresa geral, o slime tem uma vibe meio insana. Adora lutar e ficar mais forte. Um verdadeiro viciado. Em batalha. Juntos, Kelvin e Cloto derrotam os 3 slimes da missão. Kelvin percebe que Cloto ficou muito mais forte depois do contrato. Melfina explica. Isso é graças à habilidade de Invocador Rank S, que aumenta todos os atributos dos monstros em 100 pontos. Ela ainda revela que, atualmente, ele é o único Invocador Rank S do mundo. Os outros são Rank B ou C e só ganham entre 10 a 20 pontos extras nos monstros que invocam. Ou seja, ele é um monstro raro. Missão concluída, Kelvin volta para a cidade, coleta a grana da recompensa e sai procurando uma estalagem para comer e passar a noite. No caminho, ele vê um mercador de escravos com algumas garotas presas em jaulas. Ele até pensa se não seria uma boa ideia recrutar uma delas para dividir XP. Mas logo deixa isso de lado e segue para a hospedagem indicada por Angie.
Na estalagem, se apresenta para a dona do lugar, Claire, e finalmente, aproveita sua primeira refeição de verdade nesse novo mundo. Depois aluga um quarto e encerra o dia. A partir daí, Kelvin entra no ritmo. Aceita missões da guilda, sobe de nível rapidinho graças à sua habilidade de crescimento acelerado e acumula mais de 100 pontos de habilidade em pouco tempo. Aprende a habilidade de ocultação, que esconde seus status de olhares curiosos, e decide continuar treinando essa habilidade para manter sua identidade secreta. Enquanto isso, Cloto também evolui, aprende novas técnicas e vira uma criatura ainda mais insana. Um Glutonia Slime gigante. Um verdadeiro tanque de batalha. Um dia, depois de mais uma missão finalizada, Kelvin volta para a guilda e é recebido. Com parabéns de Angie. Ele acaba de subir de rank e agora é oficialmente um aventureiro de rank E. Agora que Kelvin é um aventureiro de rank E, ele pode aceitar missões até o rank D. Angie, sempre atenciosa, sugere que ele troque de equipamento, já que ainda está usando o mesmo cajado de iniciante da sua primeira missão. Afinal, com o tanto que ele já evoluiu, tá mais do que na hora de se atualizar, né? Kelvin tem feito todas as missões sozinho, sem formar grupo com ninguém, e tá subindo de rank numa velocidade que deixa todo mundo da guilda de queixo caído. O que, claro, acaba gerando fofocas e inveja por parte de outros aventureiros. Entre esses invejosos está Cashel, um aventureiro de rank D com força de rank B. Ele é conhecido por ser o mais forte da guilda. Cashel se aproxima de Kelvin e o convida para participar de uma missão em grupo, derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro. Mas Kelvin não é bobo. Usando sua habilidade Olho de Avaliação, descobre que o título de Cashel é Assassino. Isso já acende todos os alertas. Ele percebe que está prestes a cair numa armadilha, mas confiante em suas habilidades, decide aceitar o desafio, só que do seu jeito. Ele propõe uma disputa. Quem derrotar o Cavaleiro primeiro, vence. Antes de partir, Kelvin compra novos equipamentos e segue direto para o castelo onde está o Cavaleiro Fantasma. Lá, ele derrota sozinho todos os soldados zumbis do lugar, armando feitiços de armadilha para receber Cashel e sua galera do jeito certo. Logo, Cashel chega, acompanhado de 2 comparsas, Gimel e Raj, ambos com recompensas por suas cabeças. Kelvin provoca o grupo até eles revelarem o plano de assassiná-lo. A batalha começa. Raj cai numa armadilha de cipós ocultos e leva uma rajada de lâminas de vento direto na cara. Gimel, ao ver isso, tenta fugir, mas Cloto é convocado e parte atrás dele. Um tapa de tentáculo é suficiente para nocautear o covarde. Depois, Cloto ainda captura e derrota Raj. Enquanto isso, Cashel tenta atacar Kelvin diretamente, mas se dá mal. Kelvin dá uma verdadeira surra nele. Depois de acabar com a trupe de Cashel, Kelvin entra na sala principal do castelo para enfrentar o Cavaleiro Fantasma Negro. Para sua surpresa, o cavaleiro não é tão assustador assim. Nossa, verdade, é um velhinho bem tranquilo que se apresenta como Gerard, ex-capitão da guarda real do seu antigo reino. Após a queda do reino, ele foi consumido pelo ódio e se transformou em um monstro. Kelvin e Gerard acabam trocando uma ideia séria. Usando o olho de avaliação, Kelvin descobre que Gerard é um cavaleiro de nível 52, cheio de habilidades e stats absurdos. Ele propõe um contrato de invocação e Gerard aceita, com uma condição. Kelvin precisa provar sua força. Começa o duelo. Kelvin usa várias magias de restrição para imobilizar Gerard e abrir espaço para Cloto o atacar, mas o cavaleiro é experiente demais. Ele bloqueia e esquiva de tudo com uma calma impressionante. O embate segue intenso, com ataques trocados, de igual para igual. Durante a luta, as memórias adormecidas de Gerard despertam. Ele se lembra que o responsável pela destruição do seu reino foi um elfo chamado Geldora, o mesmo que acabou com sua família. Ele se tornou um monstro por vingança. Agora, pede a Kelvin que o ajude nessa missão de revanche. Gerard solta um corte de energia poderoso e Kelvin responde com todo o respeito. Usa pressão de ar para imobilizá-lo e deixa Cloto finalizar com um raio de energia. Missão concluída, Kelvin volta à guilda, leva um fragmento da armadura de Gerard como prova e impressiona geral. A missão, considerada muito acima do nível D, garante a ele uma promoção especial. Agora, Kelvin é oficialmente um aventureiro rank D. Enquanto isso, Cashel e seus capangas são presos e jogados numa cela. O guarda avisa que eles devem refletir sobre seus crimes e esperar a sentença de morte. Mais tarde, Kelvin passeia pela guilda e vemos que Gerard agora faz parte do seu time de invocações, conversando com ele, com Melfina e com Cloto. Durante esse passeio, Kelvin cruza com Léo, o mestre da guilda de aventureiros de Part. Léo pergunta se ele é de outro mundo, e usando sua própria versão do olho de avaliação, consegue ver os stats de Kelvin.
mesmo com a habilidade de ocultação ativada. Léo é claramente mais forte. Eles conversam no escritório de Léo. Ele revela que já conheceu outras pessoas de mundos diferentes antes, como os heróis de Durames. A sacerdotisa-chefe do reino teve uma visão de que o rei demônio está prestes a ressurgir. Diante disso, Léo propõe amizade com Kelvin, já que ele é um invocador raro, como os antigos heróis, e pede sua ajuda para proteger a cidade. Em troca, promete ajudá-lo a subir de rank com mais rapidez. Kelvin aceita a proposta e os dois se tornam aliados. De volta à estalagem, Claire o parabeniza por alcançar o rank B e oferece um almoço especial. Kelvin leva os sanduíches pro quarto e pergunta a Melfina sobre os heróis de Durames. Ela conta que, 1 ano atrás, reencarnou 4 pessoas para se tornarem os heróis daquele reino, todos escolhidos com base na aparência e no conhecimento. Kelvin ri por dentro. Depois ele invoca Clouto, que também serve como mochila ambulante por causa da sua habilidade de gula, e pega uma bolsa de moedas. Ele avisa Gerard que está indo ao mercado de escravos. Sim, ele planeja comprar um escravo, mas não por crueldade. Ele quer fortalecer sua retaguarda com mais aliados. Ao chegar no mercado, vê uma garota elfa que já tinha notado dias antes. O comerciante explica que ninguém quer comprá-la porque ela é amaldiçoada. Qualquer um que a toque pega fogo. Kelvin, curioso, usa o olho de avaliação e confirma. A garota está sob a maldição do Rei Dragão do Fogo. Ele pergunta a Melfina como quebrar essa maldição. Ela responde que só existe um jeito: lançar a magia sagrada de Rank, a chamada Bênção Divina. Sem hesitar, Kelvin vai treinar. Gasta todos os seus pontos de habilidade restantes e aprende a poderosa magia Sacred Bless. Em seguida, volta ao mercado e compra a elfa. Ela revela seu nome, Ethel. Kelvin se apresenta com um sorriso. Em um gesto calmo e cheio de poder, ele quebra a maldição que aprisionava Ethel há tanto tempo. Emocionada, ela chora de gratidão por finalmente ser livre e por alguém ter sido gentil com ela. Eles voltam juntos para a estalagem, onde Claire recebe Ethel com carinho e cuida dela. Kelvin ajuda como pode. Kelvin ajuda Ethel a distribuir seus pontos de habilidade, mas deixa claro que ela deve tomar suas próprias decisões. Afinal, ela também precisa crescer como aventureira. Ele só quer guiá-la, não controlar. Mais tarde, Kelvin pede a Claire outro quarto, ou ao menos uma cama separada para Ethel, mas Claire diz que a hospedaria está lotada. Resultado: os dois vão ter que dividir a cama. Kelvin, claro, acha Ethel linda, impossível ignorar isso, mas simplesmente não consegue dormir direito com ela ao lado. Assim passa um mês. Kelvin continua aceitando missões normalmente, sempre levando Ethel com ele. Nesse tempo, ela evolui muito. Desenvolve um estilo único de combate, misturando arco e flechas com a bênção do Rei Dragão de Fogo. Enquanto isso, Ethel faz amizade com Angie lá na guilda, e até a convida para um novo lugar que descobriu onde servem bolos incríveis. No dia seguinte, Kelvin se surpreende ao ver Ethel com roupas casuais e elogia o visual dela. Melfina, por sua vez, tirou o dia para ir entregar uma profecia divina à sacerdotisa do reino de Durames. Enquanto isso, Kelvin, Ethel e Angie pedem vários bolos e aproveitam o que parece ser um date tranquilo. Só que, claro, nem tudo pode ser paz. O terceiro príncipe do reino de Trisson, Tabira, está na cidade e se irrita ao ver Kelvin se divertindo com 2 garotas lindas. Um dos guardas do príncipe aparece e chuta a mesa deles, exigindo que Kelvin se ajoelhe diante da nobreza. Tabira ordena que prendam as garotas também, porque, bem, ele gostou delas. Kelvin se levanta e, sem nem pensar 2 vezes, derruba os 2 guardas com um único golpe usando sua habilidade de pressão de ar. Faz Tabira se ajoelhar e pergunta: qual é a dele? O príncipe confessa que é considerado um fracasso pela própria família real e que foi até Part por ter ouvido falar de um aventureiro poderoso. Seu plano era contratar esse tal guerreiro para ganhar respeito. Kelvin revela que ele é o aventureiro em questão e recusa a proposta sem nem piscar. Enquanto isso, Melfina, em Durames, avisa a sacerdotisa para mandar os 4 heróis para outro continente, bem longe de Part. Mais tarde, naquela noite, Ethel se declara para Kelvin. Ela agradece por tudo que ele fez por ela e diz que o ama. Kelvin fica totalmente sem graça. Ele também sente algo por ela, mas se segura. Ainda a vê como uma escrava e acredita que se envolvesse com ela agora, estaria se aproveitando da situação. Ele decide que precisa comprar uma casa e dar a Ethel seu próprio quarto. No dia seguinte, Melfina volta de Durames e compartilha os status dos 4 heróis com Kelvin. A conclusão é unânime. O grupo está fraco e bem abaixo do esperado. Todos estão por volta do nível 50, e Melfina se preocupa se eles vão dar conta de enfrentar o Rei Demônio quando ele retornar. Kelvin concorda e, para animar o clima, se gaba das novas armas que forjou com suas habilidades de ferreiro. Gerard, claro, não perde a chance de zoar, dizendo que ele só conseguiu bons resultados depois de falhar 1 bilhão de vezes e criar uma tonelada de sucata.
Nesse momento, Claire bate na porta. A guilda está chamando por Kelvin. Lá, Léo o recebe e explica que encontraram um demônio selado numa sala secreta do calabouço de Rank D, chamado Ermitão Solitário. Ainda não foi avaliado, mas pode ser uma ameaça de nível A. E adivinha? Ninguém forte o suficiente está disponível para investigar. Léo ainda brinca dizendo que soube de um encrenqueiro que agrediu um príncipe e que isso pode virar um incidente diplomático. Ele está tendo o maior trabalho para acalmar a situação. Em seguida, pergunta se Kelvin aceita a missão. Ele aceita, meio contra a vontade. E internamente chama Léo de verdadeiro demônio. Kelvin, Ethel, Gerard e Cloto partem para o calabouço. Ao entrarem na sala secreta, encontram 2 demônios. Um deles se apresenta como Victor, o arquidemônio. O outro está selado. Trata-se de Cira, filha do último rei demônio. Victor revela que apenas um humano pode quebrar o selo. E adivinha? Ele quer que façam isso para poder absorver os poderes de Cira e se tornar o novo rei demônio. A batalha começa. Kelvin fica animadíssimo. Finalmente, um inimigo forte de verdade. Melfina revela que Kelvin é, no fundo, um viciado em batalhas. Um verdadeiro doidão de porrada que idolatra Goku. Victor invoca um exército de mortos-vivos, mas Gerard, Cloto e Ethel dão conta deles com facilidade. Impressionado com o trabalho em equipe, Victor lança um feitiço para ocultar sua presença e tenta atacar Kelvin de surpresa, mas o plano falha. Kelvin sente a magia e desvia no último segundo. Victor parte então para o ataque direto. Luta contra Gerard e o domina por um tempo. Em seguida, foca em Kelvin com golpes rápidos e tenta acertar sua cabeça. Kelvin então chama Cloto, que gruda num dos braços de Victor e começa a sugar sua mana. Victor tenta usar o outro braço, mas Kelvin o sela com magia. Ethel aproveita e lança uma flecha flamejante. Victor bloqueia, mas perde o braço no processo. Gerard entra na brecha e corta o outro braço fora também. Sem saída, Victor ativa sua forma de combate e avança com tudo pra cima de Kelvin. Gerard bloqueia e começa um duelo de força bruta com o demônio. Enquanto isso, Ethel apoia à distância, disparando flechas de vento sem parar. Kelvin convoca Cloto e faz chover, literalmente, todas as armas falhadas que criou durante seus treinos. Depois disso, ele, Gerard e Cira canalizam seus ataques e lançam tudo contra Victor. A explosão é tão forte que o teto desaba bem em cima de Cira. Em um último ato de proteção, Victor corre e se joga na frente dela, segurando um pedaço enorme do teto que cairia direto nela. Ferido, Victor cai no chão e confessa a verdade. Ele não era inimigo de Cira. Na real, ele sempre foi o único amigo e mestre que ela teve. Quando o antigo rei demônio foi derrotado, ele selou Cira e a deixou sob os cuidados de Victor, confiando nele para protegê-la. Desde então, Victor procurava humanos que fossem gentis o bastante para tratar Cira com dignidade e fortes o bastante para defendê-la. Com o pouco de força que lhe resta, Victor implora a Kelvin: leve Cira com você. Mostre a ela o mundo que ela nunca viu. Kelvin, tocado pelo pedido, aceita. Quando Cira acorda e entende o que aconteceu, ela chora sem parar, por causa de Victor. Kelvin a leva para a cidade e a apresenta como uma vítima do confronto com Victor, escondendo sua verdadeira origem. Gerard, por sua vez, evolui para um cavaleiro abissal comandante, um monstro de rank S. Cira ainda se sente insegura, com medo, de que descubram sua verdadeira identidade, mas Kelvin a tranquiliza. Com sua habilidade de ocultação rank S, ninguém será capaz de farejar sua origem demoníaca. Na cidade, Cira experimenta a liberdade pela primeira vez. Olha vitrines, explora ruazinhas e se encanta com coisas simples. Antes ela era apenas uma criança protegida demais para ver o mundo. Agora, ela está finalmente vivendo. Enquanto isso, Kelvin é promovido a aventureiro de Rank A. A guilda faz uma festa surpresa na estalagem, e durante a comemoração, ele descobre que Claire é casada com Erd, um outro aventureiro da guilda. Cira se sente um pouco deslocada no meio da galera, ainda pensando em Victor. Mas ao reviver algumas memórias, ela se enche de determinação. Vai honrar o presente que Victor deixou para ela: a liberdade. No dia seguinte, Kelvin forja uma nova espada demoníaca para Gerard e cria um par de manoplas usando partes da armadura de Victor para Cira. Depois disso, bate uma fome inesperada. Ele diz que está morrendo de vontade de comer arroz. Ethel olha para ele confusa. O que é arroz? Eles descobrem que arroz só é encontrado na cidade costeira de Torage, então partem para lá. No caminho, a carroça em que estão é atacada por um grupo de ladrões chamado Vento Negro. Kelvin avalia os status deles, todos por volta do nível 30, e decide deixar essa missão nas mãos de Cira, como forma de treino. Cira avança com calma e derrota todos os bandidos sem esforço.
Depois os amarra e os interroga. O líder revela que o verdadeiro chefão deles é um guerreiro de nível 70. Isso desperta o interesse de Kelvin, que decide pessoalmente fazer uma visita ao chefe. Chegando em Toraj, Cira vê o mar pela primeira vez. Lembra da promessa que Victor fez, que um dia a ensinaria a nadar. Kelvin promete que vai realizar isso por ela, mas antes, eles precisam ir até a guilda local e entregar os bandidos capturados. Na guilda de Toraj, eles conhecem a mestre da guilda, Mist, uma ex-aventureira, que já foi companheira de Léo. Ela diz que já ouviu falar muito sobre Kelvin. Ele compartilha a informação sobre o chefe do Vento Negro, revelando que é ninguém menos que Kristoff, campeão de Treason, enviado para expandir o mercado de escravos. O problema? A guilda não tem provas sólidas contra ele. Kelvin, então, sugere que Mist peça ajuda aos heróis de Duramis, que por acaso estão na cidade. Mist concorda e envia a missão ao grupo. O cavaleiro heróico Toya aceita o pedido. Enquanto isso, Kelvin bola seu próprio plano. No esconderijo dos bandidos tinha uma sala lotada de mulheres sequestradas. Um brutamontes resolve entrar e já vai logo tentando agarrar uma delas, mas quem aparece? Kelvin, na maior pose de herói. E antes que o bandido pudesse entender o que estava acontecendo, Gerard chega do nada e pá, apaga o cara. Enquanto isso, em outra sala, Kristoff e seus capangas estão reclamando que perderam um dos esquadrões. A reunião mal começa e já batem na porta. É a parte do Kelvin entrando sem pedir licença. Kristoff até tenta bancar o Vingador pelos amigos caídos, mas Kelvin não tá ali pra briguinha, não. Ele simplesmente corta o papo rapidinho porque quer guardar energia pro evento principal. Logo depois, os verdadeiros heróis chegam no esconderijo. Estranham que tá tudo vazio, até que dão de cara com Cloto. Eles já vão pra cima, mas uma das escravas se mete na frente e fala que o bicho é protegido do salvador delas. Aí todo mundo se apresenta. São os heróis de Duramos. Ao ouvir isso, as escravas respiram aliviadas. Para melhorar, um dos heróis também é invocador e consegue trocar ideia com Cloto, que explica ter ficado lá para proteger o pessoal. Só que uma das escravas implora: "Corre ajudar o Calvin com os bandidos!" Os heróis disparam pelo esconderijo e logo acham Kristoff e os tenentes caídos no chão. Eles pensam: "Ah, então foram os aventureiros que salvaram as escravas." Enquanto isso, Kelvin e seu grupo resolvem se passar por bandidos. E é aí que rola o encontro mais inesperado. Os 4 heróis do Império: Toya, Setsuna, Muzoka e Miyabi. Kelvin, com aquele sorrisinho de quem só quer confusão, provoca geral e lança um desafio. Vai lutar sozinho contra todos eles, e quem perder tem que obedecer uma ordem do vencedor. Toya já fica indignado. Isso é desonra, mas Setsuna dá um puxão de realidade e convence o grupo a aceitar. Eles topam o jogo, mas a real é que Kelvin só quer usar a vitória para obrigar os 4 a testemunharem contra Kristoff, já que o cara tinha proteção em Treason. Gerard até comenta que o mestre é tão viciado em batalha que fingiu ser bandido só pra arrumar uma briga com os heróis. E Ifial, preocupada, fala pra ele não subestimar, porque eles podem ser nível mais baixo, mas não são fracos. Kelvin, claro, ignora e só pensa em testar as novas luvas Skill Eater. A luta começa com os heróis, chamando seus espíritos pra dar aquele boost. Toya parte pra cima, mas Kelvin responde com um feitiço logo de cara. Enquanto eles defendem, Kelvin aproveita e avança direto contra Muzoka. Ela chama o dragão para soltar fogo, mas Kelvin ativa sua velocidade absurda e desvia na boa, aparecendo atrás da Miyabi. É aí que ele mostra as luvas. Rouba a habilidade única dela, o processamento paralelo. Sarah até explica rapidinho. Cada luva pode copiar uma habilidade, e além disso, ela mesma emprestou uma habilidade de Rank S pro Kelvin usar. Toya tenta salvar Miyabi, mas Kelvin desvia das espadadas como se fosse treino. Setsuna e Muzoka correm pra curar a amiga, enquanto Toya insiste em lutar corpo a corpo. O problema é que Kelvin tá usando a skill da Sarah, e com isso dá uma surra no cara. Setsuna entra pra ajudar, mas Kelvin ergue uma muralha gigante. Ela, com sua habilidade de cortar qualquer coisa, destrói a barreira num único golpe. Só que Kelvin já tava esperando. Lança uma bola de fogo imensa. Toya se joga na frente, bloqueia e quase vira churrasco. Muzoka tenta curar, mas Toya fala que tá de boa, que isso não é nada se ele quiser um dia derrotar o Rei Demônio. Aí leva um tapa de Setsuna na cara. Seu idiota, para de se sacrificar sozinho e confia no grupo. Miyabi e Muzoka apoiam, e Toya acaba pedindo desculpas, prometendo lutar junto com todos. Quando a luta esquenta de novo, um espírito explode numa luz cegante. Kelvin é congelado pela magia de gelo da Muzoka e depois esmagado pela gravidade da Miyabi. Imobilizado, ele só observa Toya e Setsuna avançarem juntos. Mas Kelvin reage com uma detonação mágica, criando uma explosão gigantesca ao redor. Toya e Setsuna até aguentam, protegidos pelos espíritos, mas quando a fumaça baixa, Kelvin tá lá, intacto, batendo palma e debochando.
Ele ainda dá sermão, chamando o ataque deles de amador e soltando dicas, tipo sensei de luta livre. E pra cutucar mais, provoca Toya por esconder sua habilidade única. Encurralado, Toya mostra sua verdadeira espada. Ela se divide em duas, revelando que ele é um dual wielder. Agora sim, o grupo parte junto. Musoka ativa seu feitiço supremo, Frozen Temple, erguendo um pilar gigante de gelo que prende Kelvin completamente. Miyabi invoca seu monstro mais forte, o Over Seraton's Grave, e Sarah até oferece ajuda, mas Kelvin recusa. Não, deixa comigo. Miyabi dispara um feitiço sombrio poderosíssimo, mas Kelvin chama alguns golems para absorver o impacto. Ele ordena que segurem por 30 segundos e começa a criar um feitiço novo. Normalmente isso levaria dias, mas graças ao processamento paralelo que ele roubou, dá para acelerar. Musoka avisa os outros do perigo, Setsuna corta os golems com facilidade, mas é tarde demais. Kelvin termina o feitiço e dispara uma rajada de energia devastadora que destrói todo o gelo, se libertando no meio da tempestade mágica. Setsuna parte para cima de Kelvin com a espada pronta para cortar, mas ele é mais rápido e acerta um golpe direto no estômago dela. Sem perder tempo, desvia como se nada fosse dos ataques do ogro e derruba Miyabi sem esforço. Musoka tenta reagir montada no dragão, mas é simplesmente jogada do céu por um feitiço de Kelvin. Quem aparece para salvar? Toya, claro, que pega a parceira no colo e entra em modo berserk. Ele avança descontrolado contra Kelvin, mas acaba apagado com um único soco. Quando Toya abre os olhos, está deitado com o resto do time, e a cena não podia ser mais desconfortável. A escrava mais nova está sentada no colo de Kelvin, do lado de Cloto. Toya, furioso, manda que ele a solte, só que Kelvin fala para ele olhar direito. E Toya percebe. A garota tá ali porque quer, não porque foi forçada. Na real, Kelvin era o aventureiro que tinha salvo todo mundo. A cabeça de Toya entra em curto. Então por que vocês não explicaram desde o começo? Só que ele lembra das dicas que Kelvin deu durante a luta, todas pensadas para ajudar eles a ficarem mais fortes. No fim, Toya baixa a guarda, admite a derrota e agradece, chamando Kelvin de mestre. É aí que Kelvin solta o lembrete. Eles tinham prometido obedecer a qualquer ordem do vencedor. Toya respira fundo, preparado para o pior, mas não tinha como estar preparado para aquilo. Kelvin manda eles tirarem a roupa. O clima trava. Os quatro ficam vermelhos de vergonha, mas não têm escolha. Pouco tempo depois, Kelvin entrega Kristoff às autoridades e às escravas a Mist, que agradece o excelente trabalho. Em seguida, obriga a galera a trocar a roupa para trajes de banho e leva todo mundo para uma caverna marítima. Sim, isso virou um daqueles episódios obrigatórios de praia. Lá, os heróis se veem lutando contra um polvo gigante. A pele do bicho é lisa demais, impossível de cortar, e eles sofrem pra valer. Kelvin, do lado, cruza os braços e manda dicas em tom de professor rabugento. Mais rápido, presta atenção, não é assim que corta. Depois de muito esforço, o time consegue derrotar o polvo. Aí rola pausa pro almoço. Kelvin, nada impressionado, comenta que se eles penaram contra um polvo, então contra um boss de masmorra ou o próprio rei demônio, esquece. E faz a pergunta-chave. O que fariam se encontrassem um monstro impossível de vencer? Enquanto isso, Sarah aparece toda tranquila puxando o boss da masmorra, um dragão, como se fosse peixe de rio. Toya responde sério. Se não der pra vencer, eles treinariam mais, se preparariam e tentariam de novo mais fortes. Kelvin curte a resposta e decide cuidar do dragão ele mesmo. Depois disso, os heróis partem rumo ao continente ocidental. Kelvin até dá pingentes de presente e se despede vendo o navio partir. Curioso, ele pergunta pra Gerard sobre aquele continente e descobre que lá vivem os elfos que destruíram o antigo reino dele. Kelvin cutuca. Vocês são fortes o bastante pra se vingar? Gerard se emociona com a lembrança e diz que sim, talvez seja possível. Mas Sarah interrompe. A rainha de Torrid acabou de convocar o grupo. Eles vão até o castelo, que Kelvin estranha por ter cara de arquitetura japonesa. Gerard comenta que o primeiro rei de Torrid também era de outro mundo. No trono, encontram a rainha, que agradece pela resolução com os bandidos e pela derrota do dragão. Ela oferece recompensas, mas Kelvin só pede arroz. Isso mesmo, arroz. A rainha dá risada, mas concede um suprimento vitalício. Durante o banquete, Kelvin se acaba comendo enquanto os outros olham de lado, meio incrédulos com tanta obsessão. Dias depois, Kelvin ainda está hospedado no castelo a pedido da rainha. E Fial aparece trazendo o almoço, já craque em culinária japonesa. A rainha se junta, elogia a comida e até tenta convencer Kelvin a deixar Ifil com ela. Ele recusa. Ela então tenta outra jogada. E se você ficar e cuidar de mim pessoalmente? Kelvin corta na hora e fala que já tá na hora de voltar pra Part. Pouco tempo depois, a rainha libera o uso do portão de teleporte.
De volta à cidade, Kelvin compra uma casa nova para Party e contrata 2 das escravas libertadas, Ellie e sua filha Luca, como funcionárias da casa. Mas na primeira noite, Kelvin mal consegue dormir. Ele sente algo e é Malfina. Ela avisa que agora pode ser invocada de verdade e promete: "Vou conquistar seu coração." Kelvin faz a invocação. Ela aparece em sua forma angelical. Ele fica nervoso, lembrando de como já tinha se apaixonado por ela à primeira vista no passado. Malfina se apresenta para todos e ainda se autoproclama a primeira esposa de Kelvin, só para provocar. Como presente pela invocação, ela desenha uma flor vermelha e abençoa Kelvin com o poder da deusa da reencarnação. O presente tem 2 efeitos. Primeiro, proteção contra qualquer ataque letal, uma vez por mês. Sarah já fica animada para testar isso no próximo treino. O segundo efeito é a capacidade de invocar heróis. Sarah e Malfina logo começam a duelar. Sarah transforma o braço em garra demoníaca, Malfina responde com uma lança divina. As 2 armas se destroem mutuamente e o combate termina empatado. Gerard, sem entender nada, pergunta por que tanta seriedade. A resposta é direta. Estavam brigando pelo direito de dormir com Kelvin. Ele fica sem reação. Depois, Malfina surpreende Kelvin com chocolates. Ele, pensativo, abre o coração. Tá preocupado em invocar heróis, com medo de trazer alguém contra a vontade. Ela explica por que eles são necessários. Todos os reis demônio possuem 2 habilidades especiais. Uma que enlouquece qualquer pessoa e outra que os torna invulneráveis a qualquer dano. Só que heróis são a exceção. Heróis são um caso à parte. Eles vêm de outro mundo, usam uma magia totalmente diferente e, ao contrário de qualquer um, conseguem matar o rei demônio. Só que Kelvin ainda sente peso na consciência. E se eu estiver sequestrando alguém contra a vontade? Malfina, na maior calma, sugere outra ideia. Então invoca gente que já morreu. Assim não parece sequestro, mas segunda chance. Kelvin respira aliviado com a solução e até pergunta se pode escolher quem invocar. A deusa dá um balde de água fria. É aleatório e não precisa ter pressa. Mas Kelvin, sendo Kelvin, decide fazer isso naquela mesma noite. Ele solta o feitiço, gasta todo o mana e pede o herói mais forte possível. Um raio cai e surge uma garotinha, Rio. Kelvin se apresenta, e ela, ainda tonta, agradece por ter sido reencarnada. 2 segundos depois, desmaia. Kelvin fica na dúvida se ela é mesmo uma heroína, mas Malfina garante: "Essa aí é a melhor." Ele também cai logo em seguida, exausto por ter torrado toda a energia. Quando Rio acorda, descobrimos que ela sofria de uma doença terminal em sua vida passada. Lá fora, ela conversa com Kelvin, que compartilha como também foi reencarnado. Rio fica agradecida por ter um corpo saudável e pede para se juntar ao grupo como forma de retribuir. Kelvin aceita, mas pede para ela se passar por sua meia-irmã mais nova, já que cabelo preto é raro naquele mundo. Rio adora a ideia e fica empolgada em finalmente ter um irmão mais velho. Só que o nome dela incomoda Kelvin, porque lembra o mestre da guilda, Léo. Então ela resolve mudar para Rion. Na mesma noite, Kelvin acorda e descobre que Sarah se esgueirou para a cama dele. Antes que pudesse reagir, percebe que Malfina também tá ali escondida debaixo do cobertor. E para fechar a cena caótica, Rion também tinha entrado sorrateira. Kelvin respira fundo, olha pro teto e pensa: "Essa é a minha vida agora." No dia seguinte, ele leva Rion para uma dungeon. Ellie pergunta por que foram chamadas junto, e Kelvin explica que é para ganharem uns levels e ficarem mais seguras. Luca morre de medo dos monstros, mas ele tranquiliza: "Relaxa, vocês não vão lutar, tem o skill de dividir XP, só ficar atrás enquanto a gente mata geral." E não demora muito para aparecer o primeiro bicho, um Shadow Wolf. Kelvin imobiliza fácil com magia e ainda o doma como presente de mascote para Rion. De repente, Ifhial avisa que a party de Old se aproxima. Eles estão ali para caçar monstros como parte do exame de promoção para Rank B. Kelvin apresenta as novas integrantes, e os caras só conseguem sentir inveja da quantidade de garotas no grupo dele antes de fugirem com cara de derrotados. Logo depois, Sarah e Gerard voltam e perguntam o que Old e sua galera estavam fazendo ali. Kelvin responde, mas Sarah fica nervosa. Eles já tinham matado todos os monstros da dungeon. Ifhial confirma com sua habilidade Farside, Dungeon Limpa. Kelvin pede desculpa pra Old, mas o cara, em vez de reclamar, fica maravilhado com a força absurda de Kelvin e ainda empolgado porque ele tá prestes a encarar o exame de promoção pra Rank S. Essa parte pega Kelvin de surpresa, já que Léo tinha colocado o nome dele no exame sem avisar. Mais tarde, o lobo toma banho e Rion revela que o chamou de Alex. Graças a uma skill especial, ela consegue entender o que ele fala. Nas semanas seguintes, Rion treina junto com o grupo e cria laços fortes com Alex. Até que numa noite, Sarah sente a aproximação de intrusos. 14 no total. Kelvin usa o Farside de Ifhial.
e vê que são só nível 20. Ele decide transformar isso em teste para Ryan. Ela hesita, mas aceita. Kelvin envia um fragmento de Cloto com ela e entrega uma espada nova de Mithril. Os inimigos? Ex-companheiros de Kristoff, sedentos por vingança. Ryan enfrenta todos, e mesmo nervosa no começo, acaba vencendo sozinha. Eufórica com a primeira vitória, comemora enquanto Sarah limpa a bagunça. Kelvin captura o líder dos invasores e fecha a missão. Enquanto isso, no reino de Trison, o imperador Zel se reúne com seus generais, o príncipe Asgrad, o príncipe Tristan, o general Dan e a princesa Shutola. Vem à tona que Kristoff sequestrava escravas por ordem de Tristan. O imperador fica decepcionado com o fracasso e preocupado que isso possa causar guerra com os 3 reinos vizinhos, Gorn, Torridge e Duramos, que já estão se aproximando numa aliança. Tristan não quer nem saber e sugere guerra, acreditando que Trison é mais forte. Asgrad apoia, também confiante, e querendo testar seus novos pets. Do outro lado, Dan e Shutola votam contra, achando perigoso subestimar os vizinhos. Com o empate, o imperador decide deixar a decisão final nas mãos do 5º general, Clive. Um soldado vai notificá-lo na Ordem dos Cavaleiros Mágicos, mas o lugar já dá calafrio. Várias mulheres congeladas no chão. No fundo, Clive aparece reclamando da chatice de ser chamado. E assim, o destino da guerra começa a se desenhar. Enquanto isso, Kelvin fica sabendo por Léo que Trison anda cada vez mais agressivo com o reino de Gorn. Coincidência? Léo passa a missão da promoção de Kelvin para Rank S. Nada menos que um pedido direto do rei de Gorn. Matar um monstro Rank S que anda aterrorizando uma vila élfica. A party parte rumo ao local já desconfiando que Trison deve estar metido nessa bagunça. No caminho, a carruagem é interceptada por um grupo de elfos. Kelvin explica calmamente que tá ali a mando do rei. O chefe da tribo, Nellis, aparece para resolver o mal-entendido, mas congela quando vê Ifril. Ele confunde a garota com a própria filha, Lumel, mas logo percebe o engano. Kelvin, curioso, puxa papo para entender a história. Nellis conta que 20 anos atrás, o vilarejo foi atacado pelo Rei Dragão Flamejante. Para salvar o povo, Lumel se ofereceu como sacrifício, tornando-se a esposa do monstro. Só que anos depois, encontraram o corpo dela na floresta. Com medo do dragão voltar, os elfos fugiram para Gorn. Sarah levanta a teoria de que Ifrial poderia ser filha de Lumel com o dragão, mas Malfina corta. Impossível. Elfos e dragões não têm como gerar filhos. Provavelmente o pai era humano. Ifrial só sorri e diz que não importa quem foram seus pais, porque já tem a família que precisa. De volta à missão, Nellis revela que a vila foi atacada 3 vezes e vários elfos foram sequestrados. Kelvin acha estranho monstros saírem por aí sequestrando gente, então bola um plano. Ergue uma muralha de pedra em volta do vilarejo inteiro. Logo, um esquadrão de soldados de Trison aparece montado em monstros, gabando-se da própria força. Só que de repente, eles começam a cair, sem nem saber de onde vêm os tiros. Desespero total. A responsável? Ifreal, disparando do alto de uma torre com sua magia de arco de alcance absurdo. Um dos soldados corre até o comandante relatando que estão sendo massacrados por aventureiros desconhecidos. Malfina e Ryan aparecem, e o comandante decide apelar, chamando o monstro mais forte da tropa. O Gigant Lord, um gigante colossal Rank S. O bicho desperta, e Malfina vê a chance perfeita. Deixa Ryan enfrentar sozinha para provar seu valor. A garota corre pelo braço do gigante, mas sua espada quebra no primeiro golpe. Ela é arremessada longe, mas não desiste. Determinada, invoca Cloto e saca 3 novas espadas. Junto de Alex, o cachorro, ela combina os ataques e lança um estilo de luta insano, Triple Wielding. O gigante cai, mas o comandante ordena que ele revele sua forma verdadeira. O monstro explode em chamas, transformando-se ainda mais ameaçador. Sarah fica frustrada por não ter chance de lutar, mas Kelvin confia plenamente em Ryan. E a garota mostra sangue frio. Ataca de novo com sua técnica de 3 espadas e finaliza o monstro. Malfina comemora junto, enquanto o comandante desaba chorando pela derrota. Mas não dá nem tempo de respirar. Kelvin e Ifril, que observavam de longe, são atacados por um disparo de energia. Kelvin bloqueia no reflexo. E surge quem? O general Clive. Kelvin percebe na hora. Adversário forte à vista. Ele até se empolga. Clive, nada sutil, já demonstra interesse em Ifril e tenta hipnotizá-la para transformá-la em escrava. Kelvin corta a jogada imediatamente. Usando sua skill de análise, descobre que Clive tem uma habilidade única. Sinal claro de que também é um Isekai. Clive fica surpreso de topar com outro forasteiro. Kelvin manda Ifril recuar. Ela se camufla e volta pro vilarejo. Kelvin então transforma a torre onde estavam em 4 lâminas de obsidiana voadoras e as lança contra Clive. Mas ele ergue sua barreira em espiral e repele todas. Os cavaleiros de Clive atacam pelas costas,
Mas Kelvin percebe que estão todos hipnotizados. Clive se gaba da vantagem numérica. Só que Ifil reaparece atirando de longe e atravessa a defesa dele. Kelvin aproveita e invoca 4 golems, entrega as espadas para eles e manda segurar os cavaleiros. Agora é duelo 1 contra 1. Clive invoca seu cajado e parte pra briga com Kelvin. Os dois voam pelo céu trocando rajadas mágicas. Clive dispara uma enxurrada de ataques. Kelvin desvia, mas as explosões atingem os próprios soldados do general. Kelvin alerta, mas Clive ri, dizendo que pode substituí-los à vontade. Os dois encerram a perseguição e avançam um contra o outro. O impacto é brutal. O cajado de Kelvin se despedaça e Clive ganha um belo corte no rosto. Clive entra em surto total quando percebe a cicatriz no rosto. Tomado pelo ódio, ele jura esmagar Kelvin com seu feitiço mais poderoso. Um Rank S capaz de gerar um furacão mortal que puxa tudo ao redor. O caos toma conta, mas Kelvin não se intimida. Ele ergue seu novo cajado, o lendário Black Disaster, e canaliza toda a energia nele. Num instante, transforma a arma em uma foice colossal. Ele avança pelo olho do furacão e corta Clive de cima a baixo, rasgando a magia e ainda de brinde arrancando as 2 pernas do general. Antes que Kelvin pudesse dar o golpe final, Clive foge usando o teleporte, sendo resgatado por ninguém menos que o general Tristan. Tristan confirma que foi ele quem estava por trás dos ataques à Vila Élfica e some em seguida, deixando Kelvin frustrado pelo final anticlimático da luta. Do outro lado, os elfos explodem em comemoração pela vitória. Já Malfina, Sarah e Ryan decidem fazer uma corrida até Kelvin para ver quem vai receber o elogio dele primeiro. Ryan, no meio da disputa, cria uma nova skill e garante a vitória. Kelvin a parabeniza pelo feito contra o gigante, enquanto as outras 2 reclamam da derrota. Em Trison, Clive acorda acorrentado. Suas pernas já foram curadas, mas o preço é amargo. Tristan manda as próprias escravas o torturarem enquanto realiza experimentos nele. Afinal, Clive também é um Isekai e tem valor como cobaia. De volta à vila, os elfos organizam uma festa, mas Kelvin prefere observar de longe. Ifil se aproxima, e ele abre o coração. Se sente sortudo por ter um grupo tão incrível ao lado dele e promete ficar ainda mais forte para protegê-los. Ifil fica feliz, ainda mais porque descobriu mais sobre sua mãe e ganhou de Nellis um enfeite de cabelo que pertenceu a ela. Kelvin ajuda a prender o acessório, e logo o resto da party chega para se juntar à cena tranquila. É então que uma jovem elfa se aproxima de Kelvin, agradece pela proteção e, sem mais nem menos, revela sua verdadeira identidade. Ela é o Rei de Gorn, disfarçado com um item especial. O rei parabeniza Kelvin e anuncia que ele passou oficialmente na promoção para Rank S. A party vibra com a conquista, mas o rei dá um detalhe extra. A cerimônia de promoção inclui uma luta de exibição contra outros aventureiros Rank S. Ao ouvir isso, Kelvin não consegue esconder o sorriso. É claro que a ideia de enfrentar gente forte o deixa em êxtase. Seus companheiros já nem se surpreendem com o vício dele em batalhas, e assim, a party segue em frente rumo a novas aventuras. Mas essa parte da história acaba aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque logo tem mais.